Salve Nação Santista, beleza? Então, bem, a gente estamos no caminho aí, só no aguardo da final da Liberta, né? Só no aguardo do jogo com a porcada. E nessa crescente que a gente tá no Brasileiro, né? Ganhamos do Botafogo, agora a gente tem mais uns jogos aí. E estamos subindo na tabela, a poucos pontos do G6, né? Que acredito que é onde a gente está mirando esse ano. Acho que não dá para mirar muito mais que isso. Acho que a gente está muito atrás na pontuação para querer alguma coisa além disso. Mas o G6 é totalmente plausível, totalmente factível. Talvez não pelo calendário, que atrapalha um pouco a gente, né? Se você for olhar, a gente tem jogo marcado, tem jogos difíceis marcados para antes e depois da final da Libertadores, logo antes e logo depois da final da Libertadores, inclusive um clássico contra o Corinthians, que eu acredito que vai ser adiado, né? Porque é impossível você ter um jogo dia 31 de janeiro, logo um dia depois da final da Libertadores, então provavelmente esse jogo vai ser adiado. Mas assim, então a gente está nessa crescente, o nosso futebol vem evoluindo, então a gente está nessa evolução. E falar em evolução, que na verdade é o objetivo desse vídeo, uma reflexão, uma discussão que eu vi essa semana num vídeo do Rica Perrone. Tá? Ele falando sobre o Santos do Cuca, né? O time, como a forma que o Cuca fez o time jogar, tudo e fazendo um comparativo com o trabalho de 2019 do Sampaoli, falando sobre a questão do trabalho do Sampaoli ter sido exaltado, né? Que a gente exaltou, falou-se muito que o Sampaoli tirou leite de pedra com aquele time, por ter disputado o título brasileiro e tudo mais. Até, se não fosse aquele Flamengo fora de série que foi em 2019, que foi um ponto totalmente fora da curva, aquele time do Jorge Jesus, a gente teria sido campeão. A gente teve pontuação maior que a maioria dos campeões aí, desde que o campeonato tem 20 clubes. Então a gente foi um trabalho espetacular. E justamente a comparação dele, falando sobre o trabalho do Cuca, que não é igualmente exaltado, embora eu discorde muito dele nisso. Acho que se você olha os comentários aí de todo mundo, justamente o comentário que se faz aqui, o Cuca tira leite de pedra com esse time. Até mais, falam mais isso do Cuca do que falavam do Sampaoli, porque o Santos São Paulo ainda tinha algumas peças diferentes, ainda tinha algumas peças mais experientes, mais qualificadas, por exemplo, o Jorge, ou se você for pegar mesmo tinha o Carlos Sanches no meio, então tinha algumas peças mais com mais condições, vai, que se espera mais, se espera que entregue mais do que o que você espera de uma equipe de garotos que é hoje, que é com Caio Jorge, com Felipe Jonathan, uma equipe totalmente de garotos. Embora hoje você tenha um Marinho que chegou lá com o Sampaoli, mas e que vem fazendo um ano exemplar, espetacular, né? O Marinho, a temporada dele é a melhor da carreira dele. Mas aquele time, se você for olhar, até que no começo tinha o Rodrigo, tudo, então assim, era um time que dava para se esperar mais daquele time do que hoje. Mas aí a questão do trabalho dos técnicos, né? Porque o que se falou muito o trabalho do Sampaoli foi exaltado e não foi tudo isso se você pega o que o Cuca tá fazendo com esse mesmo time, até com um time um pouco pior. Concordo com relação aos resultados. Acho difícil comparar os dois trabalhos, tá? Acho. Assim, eu sempre fui um crítico do estilo que o Cuca adotava, né? Até em outros times, principalmente. O trabalho do Cuca do Palmeiras, por exemplo, apesar de ter sido campeão brasileiro, mas era um time feio de ver jogar. Era um time que jogava futebol totalmente ativo. Não que o Santos não seja, mas é uma coisa diferente. Eu até acho o time do Santos de hoje muito mais parecido, por exemplo, com o Botafogo do Cuca lá em 2008, ou com o próprio Galo, campeão da Libertadores, que eram times mais ofensivos do que o time do Palmeiras, por exemplo. E até falo, uma das minhas críticas quando foi da contratação do Cuca foi essa.
O Cuca era um técnico ofensivo, mas com o passar do tempo ele foi meio que se retraindo e criando times mais defensivos. Mas assim, realmente eu acho muito difícil comparar. Se eu comparar com o resultado, é o que eu falo. O time do Cuca realmente chegou mais longe. Tá numa final de Libertadores. Então, assim, é incomparável o resultado. Mas também, agora, hoje, você pegar, por conta dessa final de Libertadores, denegrir o trabalho que o São Paulo fez, eu acho um absurdo. Eu acho realmente um absurdo. Acho que eu não concordo nem um pouco com o que foi colocado ali. Primeiro porque, apesar dos pesares, o ano passado você tinha um Palmeiras muito mais forte do que hoje. Embora hoje o Palmeiras seja numa final de Libertadores, seja numa final de Copa do Brasil, mas eu digo em questão de nomes. Era um Palmeiras muito mais qualificado em questão de nomes, tá? Não em questão de futebol apresentado. Realmente, em questão de futebol, a garotada do Palmeiras está fazendo muito mais do que os medalhões fizeram no último ano, né? Mas o ano passado você tinha um Flamengo espetacular também. E mesmo assim a gente brigou ali em cima, a gente goleou o Flamengo, embora o Flamengo já para eles estava em preparação para o Mundial, né? Mas a gente ficou à frente do Palmeiras na classificação. Então, assim, foi algo fora da curva também, foi algo espetacular o que o São Paulo fez o ano passado. E eu não falo nem tanto pelo resultado, tá? Não falo nem tanto pelo vice-campeonato brasileiro. Eu falo muito pelo futebol apresentado, que era um futebol bonito de se ver. É um futebol que o Santos controlava qualquer jogo, independente de quem fosse. E ali, tô falando de... não era um time ruim? Não era um time ruim. Você tinha se você olhar o primeiro semestre, você tinha um Rodrigo, você tinha o Eduardo Sacha jogando uma bola absurda. Você tinha o Jorge na esquerda, até na direita você tinha dois laterais de qualidade, né? Embora hoje a gente também tem. Você tinha o Pará, que não era o Pará ano passado não jogou o que está jogando hoje, de maneira alguma. Mas é um jogador, de certa forma, qualificado. Você tinha o Vitor Ferraz, que, assim como o Pará faz hoje, é um jogador inteligente em campo. Muitos podem criticar ele, muitos criticam ele. Eu conheço muita gente que não gosta do futebol do Vitor Ferraz. Mas eu acho ele um jogador muito inteligente. Acho ele um jogador que sabe se posicionar, sabe compor o time. Então, acho um jogador fenomenal, assim, para isso. Então, você tinha na zaga, você tinha já o Lucas Veríssimo, até no começo você tinha o Braz, depois teve a troca dele com o Marinho, né? Embora o Braz é outro jogador que é muito criticado por boa parte da torcida, eu também não acho ele esse jogador horrível que as pessoas falam, tá? Então também não vejo essa ruindade no Braz que todo mundo diz. Então, assim, mas era um time bom também, bem qualificado. Mas era menos que muitos elencos ali, super elencos que existiam. E com esse time a gente controlava todos os jogos, a gente tinha maior posse de bola, a gente tinha maior ofensividade, chute a gol, a gente dominava em todos os aspectos dos jogos. Você pegava os scouts dos jogos, o Santos dominava. E era um futebol bonito de se ver. Mas também tinha tropeços homéricos. Aquele empate que a gente sofreu do Fortaleza, aquela goleada que a gente tomou se não me engano, não lembro se foi do Ituano ou do Botafogo de Ribeirão. Então, assim, tinha uns tropeços absurdos. 4-0 pro Palmeiras. Tinha uns tropeços ridículos, assim. Mas, por outro lado, também tinha goleadas. Tinha 4-0 em cima do Flamengo. Você teve vários jogos que no Paulista, por exemplo, a gente cansou de golear. A gente teve jogos que a gente dominou. Então, assim... Mas era um time realmente que não conquistou nada. Eu acho que talvez o grande questionamento sobre o trabalho do São Paulo foi esse. O fato de não ter conquistado nenhum título. E sem endeusado, apesar de tudo, sem endeusado. Concordo em partes. Ainda fico com a questão do bom futebol apresentado. E aqui, fazendo um comparativo com o Cuca, não tô falando que o futebol do Cuca que o time do Cuca é ruim. Pelo contrário, acho muito bom esse time desse ano. Acho esse time muito bom. Futebol... Se não é aquele futebol, não é um futebol de controle, mas se você for pegar os últimos jogos, principalmente dos jogos contra o Grêmio pra cá, e até o jogo de ida contra a LDU,
Você tem um Santos muito mais ofensivo, muito mais agressivo do que você tinha até então. Até então o Santos tinha aquela característica de dar a bola para o adversário, não que isso tenha mudado, tá? O Santos continua fazendo isso, mas o Santos dava o campo para o adversário também, tentava resolver em uma bola. Meio estilo que o próprio Cuca adotou no Palmeiras, era muito parecido. Ou estilo do Tite, esse tipo de jogo. Nesses últimos jogos, o Santos adotou uma postura muito mais agressiva. Então, continua sendo um time reativo? Continua. O Santos continua não jogando com a bola, tendo menos posse de bola? Continua. Só que o Santos agride mais, o Santos marca mais em cima. Então, o Santos, apesar de dar a bola para o adversário, o Santos dá menos campo para o adversário. Então, é um time que isso se torna um time agradável de ver, principalmente pela evolução rápida que você tem. Você toma a bola e você chega rápido no ataque, é um time bem vertical. É um time muito, muito legal de se ver hoje, de uns tempos pra cá. Se isso vai se manter, ou se isso é uma característica só desses campeonatos, desse momento, só o futuro vai dizer. Hoje, a verdade também a gente tem as características para jogar esse futebol. Nós temos um meio-campo bastante mordedor, que tem uma boa capacidade de roubar a bola. Você tem um jogador como o Alisson, que é um pitbullzão em cima. Você tem volantes bons como o Sandri e o Diego Pituca, que tomam bem a bola e sabem sair jogando muito bem. Você tem jogadores ali como Soteldo e como Marinho, que são rápidos e habilidosos. Além do Lucas Braga, que é um jogador rápido e que compõe o meio-campo para ajudar a marcação. Então você tem boas opções para fazer isso, para ter um time de velocidade. Fora o Caio Jorge, que é um centroavante rápido. É um cara que sai da área, tudo. Então o Cuca joga o esquema que o time do Santos se encaixa melhor. Talvez com esse time, se a gente tentasse fazer um esquema de jogo de ficar controlando, de ficar trocando passe, talvez não desse certo, isso, mesmo treinando isso. Embora nos últimos jogos o Santos até adotou alguns esquemas assim. Teve alguns jogos aí recentes que o Santos jogou assim, tá? Tocando bola. Então, o próprio primeiro jogo contra o Boca, o Santos jogou, embora o Santos tenha tentado dar muita bola pro Boca, mas o Boca não aceitou esse controle de bola. Então o Santos teve que rodar um pouco mais a bola, teve que procurar o gol. Então o Santos até mudou, evoluiu com relação a isso. Mas então assim, é difícil você comparar os trabalhos. Acho que, lógico, no final das contas o que vale é o resultado, que você acaba comparando o resultado. Mas aí você tem alguns exemplos na história. Por exemplo, o Muricy Ramalho foi um dos técnicos mais vitoriosos à frente do Santos. Ganhou uma Libertadores, ganhou 2 Paulistas, ganhou uma Recopa. Mas assim, você vai falar sobre o esquema, a forma de jogar do time do São Paulo, comparado, por exemplo, com aquele time do Dorival de 2010. Do São Paulo não, desculpa, do Muricy Ramalho. Não que o time do Muricy fosse ruim, tá? O time de 2011 era muito bom. Mas era um time na verdade, era um time que veio formado. E aqui eu não tô fazendo críticas ao Muricy, tá? O Muricy tem um estilo de treino, estilo de jogo dele. Mas é fato que quando o Muricy montou o time se tornou muito mais burocrático. Que é o time de 2012, que era um time muito mais burocrático, era muito mais pega a bola e joga no Neymar, era muito mais um centroavantão dentro da área, que era o Allan Kardec. Então isso era o time do Santos do Muricy. Então, se pegar 2011, ainda vinha muito do conceito do time do Dorival, com muito do dedo do Adilson Batista ali, então era uma outra realidade, tá? E aí você compara com o time do Dorival, que ganhou também, ganhou uma Copa do Brasil, mas que tem títulos menos importantes e menos títulos que o Muricy, aí você olha o estilo de jogo, e você vê que aquele time do Dorival era uma coisa absurda. Pra mim ainda é o melhor time que eu vi jogar com a camisa do Santos. Então, assim, então, assim, o resultado é importante, mas não dá pra você avaliar um trabalho só por isso, certo? Mas é isso, gente. Foi só fazer uma comparação rápida aí. E é isso aí, gente. Então, se gostou, dá um like aí, comenta o que você acha, qual dos dois times você gosta mais, o que você acha dos dois times.
Comenta aí. E é isso, gente. E aí, tamo junto. Bora lá. Vamos ser tetra.